Evangelho de Marcos, capítulo 9. Nós começamos no verso 14. E vamos reler então o texto para nós meditarmos a partir de agora. Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do verso 14. Diz assim: quando chegaram aonde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Quando chegaram quem? Então alguém chega, quando outros discípulos. Então era Jesus com uma parte dos discípulos. Jesus, juntamente com Pedro, Tiago e João, não estavam nessa ocasião. Eles estavam no monte. E quando eles chegam, então os demais discípulos estavam ali neste embate, discutindo com os mestres da lei, com os escribas. Seguindo a partir do verso 15, logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Então um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho que está com o espírito que o impede de falar. Aonde quer que ele o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. E respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. E quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eu quero destacar, para nós meditarmos essa noite, a parte B do verso 22 e o verso 23 e 24. Então o nosso texto fica: mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Então nós vamos meditar esta noite sobre o tema: um coração dividido entre a fé e a dúvida. Me parece que o coração desse homem estava dilacerado. O coração desse homem estava pesaroso. Mas a pergunta é possível um mesmo coração abrigar fé e dúvida? Fica uma dificuldade em responder. Será que nós podemos ser pessoas de fé e mesmo assim termos dúvidas persistentes no nosso coração? Essa história ou esse debate é antigo e é interminável. Algumas pessoas dizem que a dúvida é uma blasfêmia, portanto representa uma descrença. Logo, essas pessoas creem que ou você crê ou você não crê. Para outros, é uma confissão honesta da limitação e das dificuldades humanas. E nós vamos ver ao longo da história muitos homens de Deus defendendo, muitos homens de Deus escolhendo ou defendendo um lado dessa moeda. Por exemplo, homens de Deus cheios do Espírito Santo, cheios de autoridade,
homens que pregavam com muito poder e autoridade, como Jonathan Edwards, como George Whitefield, como Moody, e entre outros, cujos sermões eram sermões que exalavam convicção, púlpitos onde a autoridade era vista, era percebida. Você ouvindo esses sermões desses homens, você lendo os escritos desses homens, você duvidaria que algum dia, algum deles tenha abrigado no seu coração uma dúvida sequer. Quando a gente vê testemunhos, sermões, livros desses homens. Martinho Lutero, por exemplo, que a gente poderia relacionar entre esses grandes homens de Deus, o grande reformador, ele criticava poucas coisas com tanta severidade como ele criticava a dúvida. Ele chamava a dúvida de um monstro da incerteza. Então, a mim me parece que esses homens nunca tiveram que lidar com incertezas ou com dúvidas. Mas do outro lado da moeda, nós encontramos outros homens tão espirituais quanto, que Deus deu à sua igreja, como C.S. Lewis, por exemplo, como Flannery O'Connor, como Blaise Pascal, e até um contemporâneo nosso, talvez você já tenha até ouvido a gente falar de Philip Yancey aqui, é um americano, escritor, que não condenaram a dúvida desde que honesta, e que reconhece que é possível um coração de fé. O Bruno acabou de falar aqui, quando ele estava cantando, ou a letra do hino disse isso, que mesmo às vezes, cheio do Espírito mesmo, desejando Deus, você se sente fraco, você está na dúvida. Então, esses homens não condenam a dúvida honesta, porque a nossa fé, ela é de vez em quando profundamente provada. E nesses momentos de provação aguda, nesses momentos em que questões importantes da nossa vida nos afligem, as dúvidas podem surgir. É por isso que o nosso tema hoje então é esse: um coração dividido entre a fé e a dúvida. Então, se você ocupa um lugar nas fileiras dos que estão em dúvida, e às vezes até nesse momento de dúvida, você convive, você olha, e ao seu lado existem pessoas que têm e que manifestam uma fé robusta, uma fé mais forte, uma fé mais poderosa, e isso faz com que você se sinta muitas vezes deslocado, inseguro, porque você está ali na dúvida e ao seu lado você está vendo pessoas que estão caminhando firmes, pessoas que não titubeiam, pessoas que parecem não baixar a guarda, e você se sente então inseguro por causa disso. E pior, talvez você esteja sofrendo dúvidas, dúvidas que estejam te levando para um terreno perigoso chamado desespero. Quando nós não conseguimos controlar, quando nós não temos controle mais sobre as nossas dúvidas, ela pode se tornar incredulidade. E mais à frente eu vou falar disso. Mas se você então está ocupando um lugar nessa fila, eu tenho uma boa notícia para você. Você não está sozinho, você não está sozinha nesta batalha ou nesta luta. O texto que nós lemos, há um pai, e esse pai pode nos mostrar uma direção, ele pode nos ajudar mostrando uma direção de como vencer, então, esta dúvida, este medo, esta incredulidade, esta pouca fé, chame como quiser, mas é algo que incomoda muito a nossa caminhada, nos incomoda na nossa caminhada. Qual é a situação desse homem? Esse homem tem um filho, esse filho está gravemente doente. Mateus chama os sintomas como os sintomas, e lendo mesmo o evangelho que nós lemos de Marcos, é como se fosse uma epilepsia que atacava aquele menino, mas era um espírito maligno que afligia ele e provocava então aquelas convulsões, espumação pela boca, o ranger dos dentes, o corpo rígido. Ora ele ficava inerte, ora ele ficava se contorcendo, ele perdia a consciência, ele não falava. Então eu quero que você imagine a aflição na alma deste homem, sendo um pai, no momento em que ele vai a Jesus. Não foi um fato, não foi um acidente que aconteceu e ele corre para Jesus. Como, sei lá, você bate o carro, se machuca e corre para o pronto-socorro. E corre para o hospital para ser atendido. Não, a Bíblia diz que esse menino era afligido desde a sua infância. Nós não sabemos a idade dele. Mas isso denota que fazia muito tempo que esse homem carregava, que esse homem administrava, que esse homem sofria
este mal que afligia o seu filho, mas atingia ele também. Então esse pai, ele atravessou uma longa e escura noite buscando ajuda. Ou você acha que ele não procurava a cura, não procurava a solução, não gastou remédios médicos tentando resolver essa questão que atormentava o seu filho? Então é nesta condição que este homem chega a Jesus. E eu imagino que você pode imaginar que era de extrema angústia, de extrema dúvida, de extremo medo. Eu quero abrir um parênteses aqui para falar com você que é pai e mãe. Nós não podemos negligenciar a orientação, o cuidado espiritual às nossas crianças desde cedo. Esse texto nos mostra que Satanás, ele é capaz de causar mal a uma criança. O texto é claro nisso. E nós como pais, você que é pai de criança, você não pode ser negligente, não protegendo o seu filho, não levando o seu filho a Deus, que é o único escudo contra as obras do inimigo, contra as obras de Satanás. Ah, pastor, mas a que idade eu preciso começar a instruir o meu filho? Que idade eu preciso instruir a minha criança? Irmãos, essa é uma discussão que não tem uma resposta óbvia. Ah, com tal idade você começa a orientar ele, com tal idade você precisa falar com ele sobre essas coisas. Mas uma coisa eu posso garantir para você, é uma questão difícil de ser respondida, mas nunca é cedo demais para nós falarmos de Deus com as nossas crianças. Nunca é cedo demais para nós orarmos pela salvação das nossas crianças. Nunca vai ser cedo demais para você falar sobre Deus e Jesus para uma criança. Nós precisamos falar sobre as nossas crianças, sobre o que é certo e sobre o que é errado. A palavra de Deus diz que nós devemos ensinar as nossas crianças no temor e no caminho do Senhor. Eu acabei de citar aqui o Provérbios, quando eu orava pelas nossas crianças. Muitas pessoas acham que as crianças vão lá para cima para brincar, para se divertir. Pode ser até que o método seja um método divertido, pode até ser que seja uma abordagem para elas, para que elas entendam. Mas é a palavra de Deus que está sendo ensinada. É o caminho de Deus que está sendo ensinado. Então não negligencie. Se o diabo é capaz de entrar no coração, na vida de uma criança e causar mal, porque nós vamos nos omitir em encher o coração das nossas crianças do Espírito Santo e de Deus, que é a única coisa que pode garantir a segurança delas e que elas não sejam atingidas pelo inimigo das nossas almas. Fechando esse parênteses aqui, talvez você possa dizer, pastor, mas eu não tenho mais filhos. Eu não tenho criança pequena, os meus filhos estão criados, os meus filhos estão já encaminhados. Ok, nesse caso que nós lemos aqui, na história que nós estamos contando, a ameaça que levou aquele pai a Jesus era um mal que estava afligindo o filho. Contudo, muitas outras ameaças podem nos levar a esta encruzilhada de dúvida e fé que nós estamos falando. Por exemplo, e aqui eu não estou falando de crente e não crente, eu estou falando de realidade de uma vida. Por exemplo, quando nós nos deparamos com uma calamidade. Eu não vou dizer repentina, porque normalmente essas coisas elas nos atingem de forma inesperada. Então quando você é atingido por uma calamidade, quando nós oramos por algo e acontece exatamente o contrário daquilo que nós estamos orando, quando nós somos devastados por notícias ruins, quando nós perdemos alguém que amamos, quando nós perdemos o emprego, quando nós decidimos que vamos fazer a coisa correta e por este motivo nós passamos a sofrer, isso nos custa sofrimento. Quando a nossa mente, o nosso intelecto começa a questionar aquilo que nós cremos, então o nosso coração começa a duvidar. Então esta é uma realidade. Você crê em Cristo, você crê na sua palavra, você crê nas suas promessas, mas de repente você faz coisas que não deveria. Parece que o Bruno tinha lido essa parte do sermão, né? No momento, você crê que Deus existe. Você crê que Deus cuida com detalhes de todas as coisas do mundo, de todas as coisas que estão acontecendo. Mas parece que no momento seguinte, essa ideia parece uma ideia ingênua para você. Será que tem alguém realmente controlando todas as coisas? Será que tem alguém que sabe todas as coisas a meu respeito? Que tudo isso que está acontecendo comigo, Ele sabe, foi uma permissão dele? Essas perguntas podem surgir.
Ontem você se sentia feliz, ontem você se sentia parte do corpo de Cristo, feliz servindo na igreja. Hoje você se sente artificial, você se sente vazio. Você crê que Deus ama a humanidade, deseja o melhor para ela, mas você olha ao seu redor e vê a condição social, vê muitas vezes a condição moral da sociedade, e você aflige, o seu coração aflito, questiona este amor, que amor é este, que Deus é este, que permite essas coisas acontecerem. Isso chama-se dúvida. E eu quero dizer para você que esse é um quadro muito real, muito vívido, na mente, no coração e na vida de muitos cristãos. Eles vivem entre a dúvida e a esperança, entre o temor e o amor, entre a confiança e a dúvida, entre a fé e o balanço. São momentos das nossas vidas. Se você observar o capítulo 9, nós lemos a partir do verso 14, e eu citei que Jesus e 3 dos seus discípulos chegam e encontram outros 3. Se você ler o início do capítulo 9, você vai ver um contraste muito grande. O que está acontecendo no início do capítulo 9? Jesus convida Pedro, Tiago e João para subirem ao monte. E naquele momento, é o momento da transfiguração. O texto diz que Jesus se transforma diante deles, a sua roupa brilha, o seu rosto brilha. Aparece ali 2 personagens bíblicos do Antigo Testamento, e Pedro fica embasbacado. Aquele momento para eles é um momento especial, um momento extraordinário. E se você ler lá o versículo 5 e verso 6, Pedro diz até algumas coisas meio sem noção, mas o resumo do que Pedro quer transmitir é o seguinte: Jesus, está muito bom isso aqui, vamos fazer aqui uma cabaninha e vamos ficar nós aqui, está maravilhoso. Então veja que enquanto aqueles 3 estão ali vivendo um momento de êxtase, os demais estão lá embaixo passando por um aperto, passando por uma dificuldade. Então note que esta é uma realidade das nossas vidas. Ora nós estamos vivendo momentos de êxtase, momentos de frisson, momentos espirituais em alto nível, e ora nós estamos num outro patamar. A questão é, nós podemos aceitar isso passivamente? Nós podemos viver esta onda sem buscar uma estabilidade, sem ter um alvo, sem ter um propósito, sem ter um objetivo? Então é isso que acontece. Eles querem ficar ali. Contudo, lá embaixo, os demais discípulos estavam em apuros. Afinal, o texto diz que o pai foi procurar Jesus, não encontrou Jesus, mas os discípulos estavam ali. E ele vai então e conta a história para os discípulos. E ele mesmo diz para Jesus: mas os seus discípulos não conseguiram fazer nada. Eles não puderam curar o meu filho. Eles não puderam expulsar esse espírito maligno que estava afligindo a vida do meu filho. Ou que até aquele momento estava ainda afligindo, né? E aí o que Jesus diz para eles? Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Irmãos, Jesus conhecia o coração daquelas pessoas. Ali naquele momento, naquela multidão, nós temos um extrato perfeito, um espectro perfeito de quem normalmente estava procurando ou ouvindo onde Jesus estava. Primeiro, a multidão. A multidão sempre vai estar com Jesus. Também estavam ali os discípulos de Jesus, eles também sempre estavam com Jesus. Havia os atormentados, sempre tinha um grupo de pessoas necessitadas, um grupo de pessoas que estava ali para ser curado, para que Jesus resolvesse uma questão. A mulher que perdeu o filho, a mulher do fluxo de sangue, é o homem que o filho estava morrendo, é este homem aqui que o filho estava endemoniado, era o cego. Muitas pessoas afligidas sempre estavam próximas de Jesus. E qual era a outra classe que estava ali? Os escribas, os doutores da lei. Eram também um grupo que sempre estava próximo de Jesus, quando Jesus estava falando, quando Jesus estava ensinando. É óbvio que cada um aqui tinha um propósito diferente em estar ali. Os escribas e fariseus, como o nosso título diz, estavam discutindo questões com os discípulos de Jesus. Aquele homem estava ali porque ele precisava de uma cura. A multidão estava ali porque eles precisavam, eles queriam ouvir, eles queriam receber algo de Cristo. E nós vemos que todas essas pessoas receberam uma resposta de Jesus. Quando nós olhamos, a grosso modo, nós não percebemos que Jesus não deu uma resposta genérica. Jesus deu uma resposta que atinge a cada coração. Se você olhar o verso que eu li, 19, quando Jesus exclama: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês?
Jesus conhecia o coração daquele pai e sabia que ele precisava de uma resposta. E sabe qual foi a resposta de Jesus para aquele homem? O texto mesmo nos diz, foi a libertação daquele menino. Então aquele coração duvidoso, aquele homem que se auto-intitula incrédulo, ao ir até Jesus com sinceridade, buscando o que ele mais precisava, vencer a sua incredulidade, ele foi atendido por Jesus. Nós vemos ali os discípulos que precisavam aprender, eles precisavam ter uma experiência com um aprendizado com aquela experiência que eles estavam vivendo. E aqueles religiosos precisavam se converter da sua incredulidade, porque eles não reconheciam Jesus como Deus, eles não reconheciam Jesus como Senhor. E é por isso que no verso 19, quando Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Ele está falando de uma geração, ele está falando de uma nação, ele está falando daqueles religiosos, ele está falando ao coração daqueles homens. Por que vocês resistem? Por que vocês são incrédulos? E o incrédulo aqui é no sentido de não crer em Cristo. É diferente do homem que cria, porque ele estava lá. Ele foi até Jesus, mas ele estava passando por uma dificuldade. Ele estava passando por uma luta e a sua fé ficou abalada. As suas convicções ficaram abaladas. Mas os religiosos não. Os religiosos eram incrédulos porque eles não criam em Deus, não criam em Jesus, não criam na sua palavra, não criam no seu testemunho, não criam nos seus milagres e ainda queriam matar Jesus. Então é por isso que Jesus chama eles de geração incrédula. Aos discípulos ele disse, até quando eu terei que suportá-los? Jesus vinha trabalhando o caráter daqueles homens, Jesus vinha ensinando aqueles homens, Jesus vinha fazendo milagres diante daqueles homens, e agora quando eles têm a oportunidade de expulsar aquele espírito, eles não conseguiram. Então Jesus fala para eles, até quando eu estarei com vocês? Ou seja, Jesus sabia que não ficaria muito tempo com eles precisavam aprender, eles precisavam crescer, e eles vão aprender uma lição aqui, tanto que lá no final eles perguntam, depois que todo o movimento terminou, depois que o homem foi embora, depois que os religiosos se afastaram, eles entrando na casa, eles perguntam para Jesus em particular, Senhor, por que nós não pudemos? O que aconteceu que nós não fomos capazes de realizar esse milagre, essa libertação? E Jesus então diz para eles, esse tipo de espírito, ele só sai com oração e jejum. Essa era a lição que os discípulos precisavam aprender, que eles precisavam mais de Cristo, que eles precisavam mais conhecimento, mais profundidade, mais compromisso com o Senhor. Então Jesus, conhecendo a todos que estavam ali, ele respondeu a todos de maneira bem específica. A necessidade de crescimento dos discípulos, a libertação do filho e uma chamada de atenção aos religiosos. E o que Jesus nos ensina aqui através desse pai? Ele nos ensina o que nós precisamos fazer com a nossa fé. E aqui entra. A nossa fé pode ser pequena. A nossa fé pode ser fraca. A nossa fé pode ser muitas vezes duvidosa, mas ela está lá. O que nós precisamos fazer é colocar esta fé em prática, ainda que ela seja pequena. Nós não devemos esperar que a nossa fé se fortaleça, que a nossa fé seja poderosa. Não, nós temos que ir a Jesus. Se nós tivermos fé para ir a Jesus, apenas para nos arrastar aos pés de Jesus, isso será suficiente. Spurgeon dizia, se você vem a Jesus por causa de uma coisa material, por causa de uma cura, por causa de alguma coisa que aflige a sua alma, mas isso traz você a Cristo, isso é suficiente para você ser salvo. Porque esta fé é como uma chama, e ela te atrai a Cristo, e essa chama vai aumentando, e você vai aprendendo, você vai conhecendo, você vai desenvolvendo uma comunhão com Cristo, e isso vai te levar então a uma fé robusta. Repito, aquele homem, apesar de admitir a sua fraqueza, ele dá uma declaração clara, ele diz, eu creio. É isso que ele diz para Jesus. Ele chega dizendo, eu creio. A sua fé era pequena, a sua fé era frágil. Ele estava perdido num turbilhão que ele estava vivendo, mas ele cria. E é por isso que ele estava ali, aos pés de Jesus, aquele que pode resolver. Então repito, se a sua fé for suficiente, apenas para trazê-lo a Jesus, o resto ele se encarrega de fazer. Mas Jesus também nos ensina aqui o que nós devemos fazer com a nossa incredulidade. Nós devemos lutar contra ela. Nós devemos, assim como há estágios na fé, também há estágios, há níveis de dúvida. Como eu disse, nós precisamos lutar contra a dúvida, porque a dúvida pode virar uma incredulidade. A dúvida, ela nos afasta de experiências espirituais.
A dúvida nos afasta de experiências reais com Deus. A dúvida nos afasta das bênçãos de Deus. E por consequência, nos afasta de Deus também. A incredulidade nos impede, então, de viver experiências com Deus, nos afastando dele. Então, nós devemos lutar contra a dúvida. Como, pastor? O que eu faço? Nós devemos levar as nossas dúvidas aos pés do Senhor, assim como nós levamos os nossos pecados. Quando você peca, nós vimos hoje de manhã na escola dominical, o que nós temos que fazer? Ir a Jesus e confessar: Senhor, eu pequei. Senhor, eu sei que eu entristeci o teu Espírito Santo. Eu sei que eu errei, que eu falhei novamente, mas eu estou aqui, eu quero pedir perdão. E nós aprendemos hoje que o perdão é dado, porque Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Não existe nenhum pecado que você tenha cometido, ou que você vá cometer, que Jesus não possa perdoar. Essa é uma preocupação que nós não devemos ter. O inimigo quer que a gente pense assim: não, mas o que você fez é muito grave. Mas a sua situação é uma situação terrível. Deus não quer nem olhar para você, não. O diabo quer que você pense assim, mas Deus diz assim: eu enviei o meu filho amado, para morrer pelos seus pecados. E alguém citou aqui hoje Mateus, né? Acho que foi a Ana que citou Mateus. Que nós devemos entregar as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas dúvidas a Ele e aprender com Ele. Então, nós devemos lutar contra a dúvida, porque ter dúvida não é pecado. Mas como eu disse, à medida que nós alimentamos a dúvida, ela pode apagar a nossa fé. Nós vamos ver na Bíblia que Jesus nunca desqualificou aqueles que demonstraram uma fé fraca, mas Ele sempre encorajou essas pessoas a crescer. Se você ler Judas capítulo 1, verso 22, ele diz assim, num contexto também em que havia muitos falsos mestres, muitos falsos ensinos, e muitos cristãos estavam perdidos, Judas orienta: tenham compaixão daqueles que duvidam. Sabe, aquele que abraçou a fé, mas chega no momento, ele está em dúvida, ele não sabe, batizo, não batizo, permaneço, não permaneço, creio, não creio, o que eu faço? Eu dei um passo, mas e agora? Judas diz assim: não despreze, mas tenham compaixão, ajudem aqueles que duvidam. Nós aprendemos hoje pela manhã, os hebreus, a carta foi escrita a um povo cristão convertido a Cristo, que passavam por severas provações. E ele também diz: não abandone a sua fé. Não importa o que aconteça, não importa a situação, permaneçam na sua fé. E eu gosto muito, de uma passagem que está em Mateus capítulo 14, quando Jesus despede, depois de ele multiplicar os pães, aquela multidão fica ali, Jesus então orienta os seus discípulos: olha, entra no barco, atravesse para a outra margem, e Jesus se isola no monte para orar. E o texto diz que era madrugada já, o barco estava em alto mar, já numa viagem avançada, e uma tempestade começa no mar. Mas Jesus está lá orando. E o texto diz que Jesus, olhando para o barco, para os discípulos que estavam na travessia, enfrentando aquele mar, enfrentando aquela luta, enfrentando aquela tempestade, Jesus vai até eles andando sobre as águas. E o que acontece quando eles olham para Jesus andando sobre as águas? Eles ficaram mais apavorados ainda. Além de uma tempestade, agora também tem um fantasma. Mas Jesus fala para eles: não tema, sou eu estou aqui. E quando Pedro ouve a voz de Jesus, Pedro diz: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: venha. E Pedro naquela hora desce do barco e começa a andar sobre as águas. E ele vive aquele milagre, ele vive aquela coisa extraordinária, e a sua confiança e a sua alegria cresceu de uma maneira extraordinária. Mas o mesmo texto diz que ao caminhar até Jesus, Pedro olhou para o vento. Pedro deu uma olhadinha para a tempestade. Imediatamente ele começou a afundar. E ele então começa a gritar: Senhor, tem misericórdia de mim que vou perecer. Senhor, tem misericórdia de mim que eu vou morrer. E Jesus então diz para eles, Jesus estende a mão para Pedro, segura Pedro e diz para ele: homem de pequena fé, por que você duvidou? Agora, irmão, se a gente falar assim, não, Pedro era Pedro não dá para ser referência. Então a gente vai se pegar onde? Se nós não podemos ficar perto de Pedro, de quem nós vamos ficar? Se Pedro, que era um apóstolo, se Pedro que teve aquela experiência de andar e ver Jesus, e ver o Mestre, e ver os milagres, e ver as coisas acontecendo, ele titubeou na sua fé, e ele foi advertido por Deus: homem de pequena fé. A fé estava lá, mas estava também a dúvida. Portanto, é possível do mesmo coração habitar a fé e a dúvida.
O fato é, o que nós vamos fazer a hora que a dúvida bater ao nosso coração? Aonde nós vamos? Nós vamos deixar que a dúvida ocupe o nosso coração, ou nós vamos expulsar a dúvida e deixar que a fé invada o nosso coração? É isso que Pedro fez aqui. E eu quero falar também de um outro apóstolo, que eu acho que ele é até muito mal visto. Se você fala de incrédulo na Bíblia, de quem você lembra? Quando você fala alguma coisa para alguém, alguém não acredita? Tomé. Tomé ficou taxado como incrédulo. Tomé não acredita. Então parece que Tomé era um homem totalmente reprovável. Mas nós vamos ver na palavra de Deus que não. A história de Tomé começa no capítulo 11 do Evangelho de João. Quando chega notícias de que um amigo de Jesus havia morrido, Lázaro. Lázaro morava em Betânia e a notícia chega até Jesus. Jesus decide esperar ainda 2 dias onde ele estava. E quando ele decide, que ele avisa os seus discípulos, olha, nós estamos indo para Betânia, porque eu quero sepultar o meu amigo Lázaro, eu quero estar com ele. Os seus discípulos lembram Jesus, que aquele lugar é um lugar perigoso. Jesus tinha saído de lá, porque eles haviam ameaçado Jesus de morte. E agora Jesus diz para eles que vai voltar para lá. Naturalmente eles falam, mas Senhor, será que é um bom negócio? Será que é uma boa ideia ir para lá? Eles vão apedrejar o Senhor, eles vão matar o Senhor. Se você ler o contexto, Jesus fala que é bom que isso tenha acontecido para que a fé deles cresça. Jesus sabia o que ia acontecer. Jesus sabia o que ele tinha para fazer pela frente. E aqui nós vemos Tomé a primeira vez aparecendo. Tomé reúne os demais discípulos e diz para eles, vamos nós também para morrermos com ele. Ou seja, Tomé, muita gente lê esta frase como uma interrogação. Vamos nós também para morrer com ele? Tomé não está fazendo uma interrogação, ele está fazendo uma afirmação. Jesus quer ir para lá? Ele diz que convém ir, então nós vamos com ele, nem que for para morrer com ele. Ele encoraja os demais discípulos a seguir Jesus. A passagem aqui, na verdade, enfatiza uma prontidão dele em obedecer e seguir Jesus, mesmo que isso incorra em algum perigo. A declaração dele é uma expressão de lealdade e compromisso com Jesus, mostrando que ele estava disposto até mesmo morrer por Jesus. Essa fala de Tomé também pode ser interpretada como um desafio à incredulidade dos outros discípulos, mostrando que eles deveriam confiar em Jesus e segui-lo, independentemente de algum risco. Então aqui é a primeira vez que Tomé aparece. Eu não sei como é que você lia esse texto. Mas então nós vamos lá para morrer com Jesus? Nós vamos lá também morrer com ele? Não, vamos lá, se precisar a gente vai morrer com ele. Tomé aqui não estava sendo incrédulo, ele não estava fugindo, mas ele estava assumindo. Agora nós vamos ver Tomé de novo no capítulo 14 do mesmo Evangelho de João. Aqui Jesus reúne os seus discípulos e ele começa a dar alguns vislumbres, é a última ceia, e Jesus vai neste encontro revelar aos discípulos que o tempo da sua morte está próximo. Que logo ele vai ser entregue, logo ele vai ser morto. E você acha que os discípulos receberam essa notícia de Jesus com naturalidade? Não, muito pelo contrário. Tanto que se você ler o verso 1, do capítulo 14, até o verso 4, Jesus prepara o coração dos discípulos para essa dificuldade que eles vão enfrentar. Olha o que está escrito lá. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Ou seja, Jesus coloca uma palavra de encorajamento para eles. Olha, o tempo da minha morte está chegando, mas é preciso que eu morra. E vocês creem em Deus, creem também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, eu preciso ir, mas eu vou voltar e vou levar vocês para estarem comigo. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Quem que vem depois? Jesus termina de falar e Tomé diz assim, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como nós vamos saber o caminho? Olha o Tomé de novo aqui fazendo perguntas que na verdade outros não queriam fazer, mas vocês não acham que essa dúvida estava na cabeça deles também? Olha como Jesus não reprova
a dúvida, ou a pergunta, ou o desejo de eliminar a dúvida. A resposta que Jesus deu a Tomé naquele momento, é uma das mensagens mais maravilhosas do Evangelho. Porque Jesus vai responder para ele dizendo assim, no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Tomé fez uma pergunta que outros não quiseram fazer. E nós recebemos uma resposta maravilhosa. Porque hoje nós descansamos nessa promessa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus não tomou essa atitude de Tomé com reprovação. Nós não vemos aqui nenhum indício de que ele tenha repreendido Tomé. Mas nós vemos bondade e respeito de Jesus em relação às dúvidas que ele tinha. Seguindo ainda no Evangelho de João, pouco tempo depois dessa conversa com Jesus, Tomé de longe, com os demais discípulos, ele assiste a dolorosa, a perturbadora cena da crucificação do seu mestre. E aí nós sabemos como ficou o coração dos discípulos, dilacerado, perdidos, medrosos, uns fugiram, outros se esconderam, e aqui entra uma questão, Jesus entende os meus medos, Jesus entende os seus medos, não pense que Jesus está distante, não pense que Jesus está apenas olhando, esperando você escorregar, você ter um pensamento dúbio para reprovar, muito pelo contrário, assim como a minha fé não é dúbia em Jesus. Eu creio perfeitamente em Jesus. Eu não duvido do seu sacrifício na cruz pelos meus pecados. Eu não duvido da ressurreição de Jesus, como a sua palavra diz. Eu não duvido de maneira nenhuma nas promessas da sua palavra de que Jesus voltará. Essa palavra de João 14, eu vou, mas eu vou voltar para que aonde eu esteja, vocês estejam também. Eu creio nessa palavra e esta palavra vai se cumprir. Mas às vezes eu também tenho perguntas. Pastor, que escândalo, você tem dúvidas? Se você tem, como é que faz nós? Eu sou um ser humano como vocês. Eu tenho dificuldade como vocês. Eu enfrento dificuldade como vocês. E eu preciso ter alguém para fazer as minhas perguntas. E as minhas perguntas são feitas a este Deus, a este Jesus, que tem tido essa paciência, que tem tido esse cuidado com Tomé. Então, exatamente como Tomé, nós também temos perguntas. E no cristianismo não é proibido perguntar. No cristianismo não é proibido manifestar as suas dúvidas. Hoje pela manhã, depois da escola dominical, o Daniel veio falar comigo de alguém lá na empresa dele que fez alguns questionamentos para ele. Viu, mas vocês não guardam a lei? Vocês trabalham no sábado? Viu, mas vocês comem carne de porco? Eu expliquei para ele, provavelmente essa pessoa foi doutrinada no adventismo. Então, as dúvidas, as perguntas podem surgir. O que elas não podem é permanecer, o que elas não podem é macular a nossa fé, o que elas não podem é criar uma nuvem que não nos permita ver Jesus no lugar em que Ele está e quem Ele é, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, morto, ressuscitado e vivo para sempre, para levar a sua igreja. Agora tem uma coisa importante, como é que nós vamos crescer se nós abrigarmos apenas as dúvidas? Como é que nós vamos desenvolver se as nossas dúvidas não forem expostas para ser resolvidas? Pastor, eu estou falhando aqui, constantemente eu falho aqui, eu desejo, eu me esforço, eu luto, eu tento, mas quando eu vejo eu estou caindo aqui de novo. Nós precisamos trabalhar isso, nós precisamos tratar disso, nós precisamos enfrentar essa dúvida, vencer essa dúvida. Guarde uma coisa importante, as experiências de outros nem sempre são adequadas para as suas dúvidas. Tem coisa que sim, você tem uma dúvida aí, alguém pergunta, a resposta vem, serve para todo mundo. Mas existem muitas questões que as respostas de um não servem para resolver a dúvida de outros. Não, você tem que permanecer firme. Não, você não pode negar a sua fé. Não, porque genericamente é isso mesmo. Mas qual é a realidade que você está vivendo? Será que essa pessoa também teve uma experiência dessa? Será que essa pessoa sabe o que ela está falando ou ela está só dizendo retoricamente para você, não, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado? Então, a nossa experiência, a nossa fraqueza, nós precisamos ser corajosos e não termos vergonha de confessar as lutas que nós enfrentamos. Nós não podemos ter vergonha de chorar e confessar quando nós pecamos. Nós não podemos ter vergonha de admitir as dúvidas que nós temos, ao invés de negá-las, que muitas vezes nós negamos. Nossa, se eu falar que eu estou com dúvida nisso, se eu falar que eu não sei isso, como é que vai ser? Não.
Um homem de Deus chamado Alfred Lord Tennyson, fala para o seu pai, Marli, desse homem. Há mais dúvida, há mais fé na dúvida honesta do que na metade das crenças declaradas. Ou seja, muitas vezes uma dúvida honesta sendo confessada, ela demonstra muito mais fé do que algumas crenças, algumas vitórias que são declaradas, mas que não são uma expressão, uma experiência verdadeira. Por isso que eu estou falando, a experiência é sua. Mas vamos terminar. Nós vamos ver de novo Tomé lá no capítulo 20. Se você puder abrir, eu quero ler alguns versos. No capítulo 20 do Evangelho de João ainda. Versos 19. A partir do verso 19. Capítulo 20, a partir do 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Havendo dito isso, soprou sobre eles: recebam o Espírito. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, lhes serão perdoados. Mas se os retiverem, serão retidos. Verso 24. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Ou seja, essa experiência de Jesus aparecer depois da sua morte, agora ressurreto, mostrando as suas feridas, soprando sobre eles o Espírito, deixando a paz com eles, foi uma coisa maravilhosa. Porém, Tomé, por algum motivo, se ausentou do grupo. Ninguém viu ele depois da crucificação. E eu fico imaginando, talvez, que ele possa ter se isolado para refletir sobre aquelas questões que Jesus falou. Imagine, como é que ele pode dizer que é o caminho, se eu estou num beco sem saída? Como é que ele pode dizer que ele é a verdade, se eu me sinto agora o engano? Eu achei que ele vinha para destruir todo o poder de Roma, para assumir o trono, para abater os nossos inimigos. Como é que ele pode dizer que ele é a vida, se ele acabou morto numa cruz, numa morte horrenda, vergonhosa? Talvez Tomé tivesse com essas dúvidas mesmo. E ele não teve a experiência de ter estado, ou a alegria de ter estado com os discípulos. Mas ele reencontra os seus amigos discípulos. E aí eles dizem para ele, no verso 25. Então, os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. O que Tomé diz? Eu só acredito se eu ver. Se eu colocar as mãos do lado dele, eu vejo. É mais ou menos o que eu acabei de falar para você. A experiência de um não necessariamente satisfaz a necessidade do outro. Tomé era um homem que ele tinha perguntas para fazer. Não é que ele duvidava que Jesus havia ressuscitado. Não é que ele duvidava que Jesus estava vivo. Mas ele disse, sinceramente, eu gostaria de tocar. Ele diz aqui, eu não vi, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não pôr a minha mão do lado dele, de modo nenhum acreditarei. O que acontece? Passam-se alguns dias. E agora nós vamos concluir no verso 26 ao verso 31. Passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos. E agora, Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, da mesma forma do outro jeito. Jesus veio e pôs-se no meio deles. E diz a mesma coisa: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé. Ele se dirigiu a Tomé. E o que ele disse para Tomé? Ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ou seja, Jesus estava olhando para Tomé. Jesus estava ouvindo o clamor, a dúvida, o medo, a incerteza de Tomé. E quando Jesus o encontra, Jesus responde exatamente o que ele precisava. Você quer, Tomé? Está aqui, põe a mão. Olha aqui, coloca a sua mão nas feridas. E ele viu Jesus. E você sabe o que isso produziu para Tomé? É o verso 28.
Ao que Tomé lhe respondeu, ou seja, ao ver Jesus, ao Jesus não negar que ele tivesse a prova que ele precisava, ao tocar nas feridas de Jesus, ele disse: Senhor meu e Deus meu. Você sabe que aqui tem uma coisa interessante. Ele atribuiu a Cristo aqui divindade. Ele chamou Jesus de Deus. Isso não era uma coisa comum. E Jesus mais uma vez não repreende Tomé, porque Tomé não era um homem desgraçado, Tomé não era um homem descartado, Tomé não era um homem desacreditado, Tomé era um homem que tinha dúvidas, mas ele ia à fonte para resolver as suas dúvidas. E quando ele vai a Jesus, ele viu quem é Jesus: meu Deus, meu Senhor e meu Deus. E é assim que acontece. Olha o que o texto continua dizendo. Jesus lhe disse: você creu porque viu? Bem-aventurado os que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez isso diante dos seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para quê? Para que vocês creiam em Jesus. Tudo que Jesus fez é para que nós crêssemos nele. E tudo que o inimigo quer é que você não creia nele. Tudo que o inimigo quer é encontrar uma brecha, uma fração de dúvida, uma fração de fraqueza na sua fé, para ele inflar isso e tentar apagar a sua fé, e tentar desviar você do foco, desviar você de quem é Jesus. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e a mensagem é ouvida mediante a palavra, ou seja, mediante a palavra de Cristo. Romanos capítulo 10. Nós precisamos, como eu disse, superar as nossas dúvidas, encarando-as e levando à pessoa certa. Assim como o pai do menino demoniado. Por que ele recebeu a cura e a libertação do seu filho? Porque ele chega diante de Jesus e ele clama: Senhor, eu preciso, ajuda-me a vencer a minha falta de fé, ou a minha incredulidade em algumas versões. E talvez seja isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos, quando a batalha ficar mais ferrenha, quando as coisas ficarem mais difíceis, quando a tentação bater o seu coração, você encontrar coragem de orar e dizer assim: Senhor, eu estou aqui de novo, diante dessa tentação. A minha fé está sucumbindo, as minhas forças estão, Senhor, se acabando. Ajuda-me, Senhor, a vencer. Ajuda-me a vencer a minha falta de fé. E nós vamos ter uma experiência como foi a de Tomé, como foi a de Pedro. Você imagine quantas vezes Deus não nos levanta de uma tempestade, quantas vezes Deus nos pega pela mão e nos levanta de um naufrágio, quantas vezes Deus não nos levanta de uma derrota, de uma vergonha, de uma humilhação, de qualquer situação, desde que nós clamemos, como Pedro fez naquela ocasião: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu estou perecendo. Como aquele homem disse: Senhor, se o Senhor puder, ajuda-me na minha pouca fé. E Jesus fala para ele assim: ajuda-me. Se você crê, tudo é possível que crê. E é isso que o Senhor está falando para nós nessa noite. Se nós crermos, é possível vermos e experimentarmos as experiências do Senhor nas nossas vidas. Amém? Fique em pé, eu quero orar com você.